perdoe o seu passado. Isso foi uma coisa que eu já escutei milhares de vezes e ao mesmo tempo que eu falava que não, estava tudo certo, eu já tinha perdoado o meu passado, mas no fundo, eu não estava conseguindo entender o que isso significava, até agora. Então, se você tem problemas com o seu passado, você não consegue olhar para a sua história com a gratidão, com leveza, eu vou te ajudar nesse processo da forma como eu fui ajudada no meu. Então fica aqui comigo. Quando a gente fala para você contar a sua história, você vai contar sobre uma versão que você tem da sua história. E não estou te falando que as coisas que aconteceram na sua vida não aconteceram. Tem fatos nessa história toda que é o que é. Então, pessoas que foram abusadas, foram abusadas. Pessoas que sofreram abandono, sofreram abandono. Pessoas que foram traídas, foram traídas. Isso faz parte e eu não vou conseguir falar para você que dá pra gente modificar o que aconteceu. Mas o grande lance é o que você entendeu, o que você interpretou daquilo. Esse é o grande barato do ressignificar o seu passado. Então é isso que me ensinaram e eu quero passar isso para vocês. O que é ressignificar o nosso passado? É a gente dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Então eu vou dar um exemplo meu que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Lá atrás, no meu passado, uma história que contaram para mim é de que quando eu nasci, o meu pai ficou muito chateado. Ele ficou chateado porque nasceu uma menina e ele queria um menino. Eu guardei a informação de que eu não era uma filha desejada, eu não era uma filha amada, porque meu pai queria um menino. Então, assim, eu teria que me tornar muito mais masculina. Isso, de certa forma, me ajudou muito, porque essa minha energia masculina me fez chegar no topo de uma empresa, eu dirigi empresa, comandei 300 pessoas. Tá, ok. Isso foi bom, isso foi positivo, mas de uma certa forma, isso também me atrapalhou. E por que que isso me atrapalhou? Porque eu vivia na energia masculina quase que o tempo inteiro. Então, mesmo nas minhas relações pessoais, eu acabava sendo a mandona, a machona, a que dava ordem, a que dava comando, e eu atraía o quê? Homens mais femininos, homens mais meninos, que queriam alguém para realmente dar ordem, comandar e etc. Então, voltando, aquela menininha lá atrás que ouviu aquela história de que o pai ficou chateado quando ela nasceu, porque queria um menino, fez de tudo para se tornar muito mais masculina. Teve o ponto positivo, que eu acabei de falar para você, mas teve todo o ponto negativo, onde minhas relações eram todas desequilibradas. Eu conto essa história até os dias atuais de uma maneira que aquela menininha que ouviu essa história com 4, 5 anos interpretou que era o pai ficando chateado por ela ser uma mulher. Só que quando eu reescrevo, ressignifico essa história, como que eu vejo isso agora? Do jeito e com a maturidade que eu tenho nesse momento. Meu pai, ao saber que ele teria uma menina e conhecendo o mundo com os olhos masculinos que ele conhece, ele pensou, ela vai sofrer tanto. É uma menina que ela tá num mundo machista, num mundo cruel para ela. Que coisa! Eu não vou estar do lado dessa menininha para ajudar ela, para fazer ela crescer e estar realmente preparada para enfrentar esse mundo. Então, doeu no meu pai saber que eu ia passar por tudo isso. E por amor àquela menininha que nasceu, ele sentiu esse negócio de falar, poxa, que pena que não veio um menino. Mas não porque ele não me queria, não porque ele não me amava. Inclusive, se eu lembro da minha infância, eu lembro de muitos momentos de grande amorosidade do meu pai, que ficaram escondidos, adormecidos durante muitos e muitos anos, porque eu estava o quê? No julgamento de que meu pai não me queria. Você entende que o fato de eu ter nascido, o fato de meu pai ter dito, nossa, uma menina, por que não veio um menino? Isso foi fato, aconteceu. A interpretação disso tudo é uma coisa minha?
Que eu poderia ter visto dessa forma, e eu poderia ter visto de outra forma, e de outra forma, e de outra forma. São milhares de janelas que poderiam ser abertas e eu olhar essa situação de uma determinada janela, que é o que eu falo para vocês aqui, quem me acompanha mais tempo aqui no canal. Então vem aí, se inscreve para me ajudar a crescer esse canal. Mas é sobre isso que eu sempre falo, sobre o subir para o camarote e olhar sobre outros lugares, sobre outras perspectivas. Só isso já vai fazer você mudar a forma como você estava olhando para o seu passado. Porque quando a Cláudia contava essa história de que o pai dela ficou chateado, que ela nasceu uma menina, eu estava em que posição e em que energia que eu estava? A de vítima, a da coitadinha. Mesmo focando na energia masculina, mesmo sendo essa mulher que constrói, que vai lá, faz e acontece, eu estava amarrada, presa na energia masculina. Ou seja, quando você muda a forma como você vê o seu passado, você muda tudo. Você muda a sua vida. A minha vida ficou muito mais leve quando eu olhei para os meus pais com a gratidão que eu devo a eles, honrando a história deles, honrando a minha própria história, sabendo que aquilo que eu interpretei pequenininha, 4, 5, 6 anos de idade, não é total verdade. É a forma como eu senti, a forma como eu interpretei e não como ela realmente é. Porque se eu perguntar essa história para o meu pai, ele vai me contar de outro jeito, você concorda? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não é o que aconteceu que a gente vai lá e reescreve e muda. Quando eu falo reescreva a sua história, ressignifique a sua história, nós não estamos dizendo para você mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, mas dê um novo significado, um significado que não vai lá atrás perdoar seu pai, sua mãe ou o seu agressor. Não é nada sobre o outro, é tudo sobre você. Todo o processo de transformação pessoal, de desenvolvimento que eu trabalho com um cliente meu, é sobre a pessoa. O seu pai e a sua mãe, eles vão ter que fazer a jornada deles, trabalhar os processos deles. Quem tem que trabalhar o seu processo é só você. Você tem que desenvolver um negócio chamado autorresponsabilidade. E por quê? Porque quando a gente desenvolve a autorresponsabilidade, nós passamos a ser donos, protagonistas, autores da nossa própria vida. E aí o poder volta para sua mão. E aí você não vai mais viver essa coisa de o coitadinho ou o cara que sempre está atraindo situações que vão fazer você ser sempre a vítima, sempre o coitado e sempre repetindo aquilo que te faltou lá atrás. Por quê? Essa situação toda me fazia ser a pessoa que atraía o quê? A falta de amor. Porque eu não me sentia digna de ser amada. Logo, eu atrairia homens femininos que precisavam de alguém doando amor o tempo todo e não recebendo. E isso causa desequilíbrio, e quando isso dá desequilíbrio, se você não assistiu o vídeo sobre Roda da Prosperidade, vou deixar ele aqui no card, você assiste, porque é importante que você entenda como a roda funciona. E quando você só está dando, você não está recebendo. E se você não recebe uma energia, você não está recebendo nenhuma outra, porque não existe separação. Nós todos estamos ligados. Tudo é energia e toda a energia está ligada. Quando você entende isso, e aí é física quântica, é lei da atração, lei da vibração e vários ensinamentos de grandes mestres, você vai entender que está na sua mão mudar isso que está acontecendo hoje com a sua vida. Se fizer sentido para você e você quiser me ajuda na sua jornada, clica aqui embaixo que tem as formas como a gente pode trabalhar junto. Caso contrário, vai seguindo aqui no canal, dá um gostei se você gostou desse conteúdo para o YouTube distribuir. A ideia é que a gente atinja pelo menos 10 mil seguidores, vai ser um marco para mim, eu vou ficar muito grata e muito feliz de fazer com que 10 mil pessoas estejam aqui comigo, evoluindo, crescendo, expandindo consciência e transformando a sua vida, assim como eu transformo a minha todos os dias. Gente, até uma próxima e muito obrigada por estar aqui comigo.